Fala, galera! Pois é, Flamengo completa aí o terceiro jogo sem ganhar, né? Conseguiu empatar no finalzinho com o São Paulo, gol de pênalti do Pedro, artilheiro do Flamengo aí nesta temporada. Vamos ver então a tabela do Campeonato Brasileiro após mais esse empate do Flamengo aí. Isso vai derrubar realmente o Flamengo na tabela de classificação. Vamos ver aí, Botafogo 47 pontos, Grêmio ganhou o Fluminense e foi a 33, Flamengo 32, só que o Grêmio tem um jogo a menos, podendo ir a 35, né? Fluminense ficou com 31, Palmeiras ainda joga amanhã na rodada, né? Tem 31 pontos, Bragantino 31, são times que podem ultrapassar o Flamengo, Atlético Paranaense tem 28, Cuiabá 28, São Paulo foi a 27 pontos, Atlético Mineiro 27, Fortaleza foi a 26, Cruzeiro 24, Inter 24, Corinthians 23, Goiás 22, Bahia tem 18 pontos, Santos 18, Coritiba 14 e o Vasco tem 12 pontos e o América com a derrota fica com seus 10 pontos, só que o Vasco tem 2 jogos a menos na rodada, pode ainda assim brigar ali com o Santos e com Bahia. Galera, derrota, empate hoje com sabor de derrota no Maracanã, complicada a situação do Flamengo, complicada a situação também do técnico Jorge Sampaoli, que aí, após problemas de relacionamento, problemas táticos, dentre outros, a torcida realmente já perde a paciência aí com o técnico Jorge Sampaoli. Deixa eu pedir aqui a você, antes de mostrar a entrevista coletiva, a sua inscrição, você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, isso é muito importante aqui para todos nós, e vamos subir também este like, para que esse vídeo também chegue a mais rubro-negros e rubro-negras revoltados com esse momento aí do Flamengo, não só na tabela do Campeonato Brasileiro, após a eliminação vexatória também na Libertadores da América, e a sua opinião, a sua presença aqui também, ela é muito de suma importância. Vamos então à coletiva aí do técnico Jorge Sampaoli, créditos para a nossa Fla TV, link na descrição aqui do vídeo. Vamos lá ouvir o técnico Sampaoli, vamos ver o que tem a dizer aí, comandante do Flamengo. Perguntar para você assim, em relação à questão do ambiente. Eu sei que você gosta muito de falar de futebol e tudo mais, mas a informação que a gente tem é que os jogadores não têm mais comprado a sua ideia. Queria saber como é que está o clima do vestiário, que vocês falam que o vestiário é sagrado, principalmente depois daquilo que aconteceu do Pablo com o Pedro. Parece que o Flamengo desandou depois daquele soco do Pablo no Pedro. Como é que ficou? Dá para administrar? Dá para convencer os jogadores a voltarem a jogar bem? Porque hoje o Flamengo conseguiu essa recuperação no final do jogo, um empate, mas não foi uma atuação vistosa mais uma vez. Obrigado, boa noite. No, pienso que después de una eliminación de Copa Libertadores, o el espíritu de Otimi, más allá de imprecisiones y de apuros, está claro que intentó hasta el último segundo. Si yo olio que Otimi está fraco, está sin intención, falo. Mas hoy, más allá de que tenemos que recuperar rendimientos de jugadores que nos pueden dar mayores resultados. Hoy sí el Timi puso la cara, atacó hasta el último segundo, convirtió el penal, tuvo 14 finalizaciones en el segundo tiempo. Yo creo que eso, más allá de cualquier error, seguramente que hay de apreciación, me parece que vincular a lo que aconteció en Paraguay es diferente a lo que aconteció hoy, totalmente diferente. Y eso habla de que Otimi está con energía, con decisión, ainda no con la precisión que normalmente estamos acostumbrados en este Timi, mas seguramente aparecerá cuarta-feira. A gente tiene una semifinal importante para llegar a una final en el año, así que no, yo considero que valoro muito o esforço de hoje. Sampaoli, boa noite, Raíza Simplício, da Gol Brasil. Desculpa insistir nesse tema, mas durante a semana, o Felipe Luiz, depois da eliminação, ele deu uma entrevista dizendo que o Flamengo não tinha jogado como Flamengo, né, e não vinha sendo Flamengo.
E a gente tem escutado algumas questões internas de alguns jogadores que talvez se sintam desconfortáveis com o esquema de jogo e que não tem muita abertura para conversar com você sobre esse assunto. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o teu ponto de vista em relação a isso. Eu pienso que você está hablando de suposiciones que no son, que no tengo certeza de lo que você comenta, porque me habla de que algunos jugadores, que alguna cosa. Yo digo siempre que el entrenador tiene la obligación de proyectar una forma de jugar. El jugador tiene que adaptar a lo que el entrenador precisa de su idea futbolística. Después hay, normalmente cuando no acontece, se falan un montón de cosas que a lo mejor no tienen nada de certeza de la realidad. Acá tuvimos cierta incapacidad, quedamos eliminados en Paraguay por 2 pelotas detenidas, por doble parada. En un primer tiempo de hoy tuvimos el infortunio de una jugada solamente que el rival atacó y hizo un gol. Y el Timi fue a buscar, o sea, con una intensidad y con una vergüenza importante. Entonces, yo no sé si que la responsabilidad siempre de lo que sucede en un campo de juego tiene que ver con la proyección y la ejecución, ¿sí? Entonces, hay una conclusión general de que Otimi está faltando un poco de frescura, que está faltando un poco de tranquilidad en el último tercio, de volumen de remate, que tiene cierta fragilidad defensiva. Eso está aconteciendo y hay que seguir luchando porque es la misma cosa que yo heredé cuando llegué. Entonces, hay que seguir insistiendo, corrigiendo y ver dónde realmente Otimi puede asentarse de una solidez que ainda no consiguió. Tive que pausar para trazer para vocês uma declaração do próprio técnico Jorge Sampaoli sobre o que ele pensava sobre os jogadores. Ele disse aqui, então, que os jogadores, que o técnico tem que colocar aí uma forma de jogar e os jogadores têm, de certa forma, que se adaptar. Olha o que ele disse quando o técnico era o Paulo Souza do Flamengo. Créditos aqui para o Diário do Fla. Vou botar aqui para vocês, hein? Só o que diz aqui rapidinho, o que ele disse sobre essa mesma coisa. Vamos lá. Quando um treinador pensa que os jogadores precisam se adaptar ao seu estilo, não tira o melhor deles. Penso que é um trabalho fracassado, disse São Paulo, à época, ao técnico Paulo Souza. E como ele faz agora? A mesma coisa que fazia o Paulo Souza, uma forma de jogar, jogadores que se virem, que se adaptem a esta forma, né? Totalmente, disse uma coisa lá e está cometendo o mesmo erro que cometeu, então, o técnico Paulo Souza. Vamos. São Paulo, boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Eu gostaria que o senhor explicasse as mudanças do Gabriel e do Arrascaeta, as substituições, se elas tinham alguma coisa a ver com a minutagem ou se a entrada do Pedro no lugar do Gabriel tem a ver com alguma questão tática envolvendo a partida e a necessidade do resultado. Obrigado. No, sinceramente hoy no había cuestiones de minutaje, no había que pensar en minutaje. Pensé de un centro delantero de área, por eso incluí a Pedro en lugar de Gaby, que se movía un poco más y que necesitábamos referencia, por eso inclusive en el segundo tiempo Bruno cerró entre central y lateral y Ayrton sumó por izquierda con Gerson. El volumen de ataque fue de mucha densidad en el segundo tiempo. En primer tiempo no tuvimos frescura en ataque, entonces, y también en la presión inicial de lo que proponía Sao Paulo, el equipo era eliminado con facilidad, entonces pensé en trocar. São Paulo, aqui Patrick Cohen. Eu vou voltar no que disse a Raíssa. Você falou ano passado, no programa da TV Globo, que o treinador devia se adaptar aos jogadores. E quando ele não conseguia fazer isso, era um trabalho fracassado, são aspas suas. Você mudou o pensamento de um ano para cá e se você já conseguiu se adaptar ao Flamengo em 32 partidas ou ainda falta um pouquinho? Obrigado. Mira, hay una postura de proyección, como falaba antes, que hay jugadores que en la no elección inicial del entrenador
tiene que haber un proceso de comunicación y de adaptación. Y nosotros, al contrario, nosotros estamos adaptando a los jugadores de Flamengo, porque estamos intentando darle la comodidad que resuelvan sobre vínculos dentro del campo que ya han acontecido hace mucho tiempo. No es que yo, si usted observa mis times anteriores, son totalmente diferentes. Entonces, hay una adaptación al jugador, más que ainda no hay una creo que siempre, sin salvarme de ninguna responsabilidad, porque no tengo ningún reparo en autocriticarme. Simplemente soy un entrenador que siempre quiere que Otimi juegue como el segundo tiempo. Hoy me fui tranquilo porque más allá de que Otimi no ganó, dio una imagen de protagonismo desmedido y de ilusión. Mas cuando Otimi entra en una pasividad o una comodidad, ahí sí me siento incómodo yo. Entonces hay que intentar acercar la proyección a la ejecución y hacer una mistura que nos permita salir por lo menos de este corto plazo, que como yo falo, yo trato de que mis equipos tengan un grado de intensidad muy alta, un grado de presión muy alta y un grado de ataque muy alto. Hay facetas que ainda não consegui. São Paulo, boa noite. Voltando um pouquinho do que o Fred falou, depois daquele episódio lá, né, contra o Atlético Mineiro que aconteceu, o Flamengo vinha de uma vitória muito boa contra o Grêmio, talvez o melhor jogo, e de lá para cá, depois do episódio, foi uma vitória apertada contra o Olímpia com atuação ruim, 3 do Cuiabá, 3 do Olímpia, e hoje não conseguiu vencer os reservas do São Paulo. Então eu vou repetir a pergunta dele: como está o dia a dia de trabalho e se contra o Grêmio agora o torcedor pode ter a esperança de que o Flamengo vai apresentar um bom futebol e que vai conseguir a classificação para a final? Obrigado. Nosotros pensamos que cada jogo va a ser una presentación de buen fútbol. Es decir, nosotros trabajamos todo el tiempo para que Otimi sea protagonista del juego y seguiré perseverando para que eso suceda. Después, ya falé cuando llegué y falé el por qué yo llegué aquí y por qué ainda no puedo conseguir que Otimi todavía no tenga esa sensación de protagonismo desmedido, que seguramente yo intento todos los días porque mi trabajo es pensar en esto 24 horas, entonces voy a siempre dar lo mejor de mí para que Otimi logre esa posibilidad. O el fútbol a veces te da la chance de lograrlo o a veces no, mas los intentos son cada vez más exigentes y con más información para que Otimi logre lo que eu quero. Última pergunta. Sampaoli, boa noite. A gente sabe que no Brasil existe a cultura do resultado no futebol. Até que ponto o resultado do jogo da próxima quarta-feira pela Copa do Brasil poderá ser determinante para a sua permanência ou não na continuidade do seu trabalho? No sé, eso depende de que conduce. Es lo mismo que falaba antes. El dueño, la directoría definirá qué proyecto deportivo quiere de cara al futuro, mañana, pasado, cuando se le ocurra. Yo defino qué manera de jugar tiene mi time y los jugadores tienen que desempeñar cada uno en su función. Eso que você fala, tiene que preguntárselo a otra persona, a mí no. Obrigado, professor Sampaoli. Obrigado. Então tá aí. Coletiva do técnico Jorge Sampaoli, né? Até um pouco, digamos, grosso com essa última pergunta, se eu não me engano, do jornalista Mauro Santana, lá do canal Mauro Santana, que fez a transmissão também pela Flazoeiro TV. Ele se sentiu incomodado, isso fui eu que percebi aqui, um incômodo com essa pergunta aí de que quais os próximos passos, né? Caso questão de demissão ou não, ele falou que isso cabe à diretoria, a ele cabe treinar e escalar a equipe. Vou pedir sua inscrição aqui no canal, você que não é inscrito, você que já for, deixe seu like, é importante aqui também para o nosso crescimento. Hoje, entrevista bem mais produtiva. Eu espero, então, que contra o Grêmio nós nos confirmemos aí a classificação para a final da Copa do Brasil, até porque, no meu entender, é a última competição
que nos resta. Beleza? Um grande abraço para você. Vamos com tudo na próximo jogo contra o Grêmio. Vamos transmitir aqui. Não pude transmitir hoje por conta aí do trabalho. Beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Isso aqui é Flamengo.